Bom dia, bom dia, bom dia! Quinta-feira do Apocalipse! Estamos aqui, falamos tanto dele e ele chegou! Vamos dizer até que foi por causa da gente que ele veio. Aí de tanto vocês falarem e pedirem, ele chegou. Mas a culpa não é minha, a culpa então você vai botar em Deus lá, né? Porque pelo que eu saiba, faz 2000 anos que Deus escreveu o Apocalipse na Bíblia, né? Então a culpa não é minha, não. A culpa é de Deus que falou que ia acontecer. E, mais uma vez, Deus fala e faz acontecer. Fala e eu falo e eu faço acontecer. Porque a minha palavra não é igual. Ô, rapaz, vai brincando com Deus, você vai ver para onde você vai parar. Vai, que vai ver só onde que é. Pois é. Ontem amanheceu com chuvinha, de repente parou a chuva, começou a fazer um solão. Eu falei: você quer saber de uma coisa? Vou aproveitar e vou pintar. Botei minha roupa, tudo, dei uma de mão lá. Tinha parede que eu não precisei, não tinha pintado, né? Então a primeira de mão é sempre muito mais demorada. Nossa, tem que ir, tapar tudo quanto é buraquinho, e a primeira de mão sempre demora mais, mas muito mais. A segunda de mão é mais rápida, a terceira é bem rapidão. Aí eu dei a terceira de mão na parede do fundo, a parede da lateral já estava pronta, pintei os pilares, a segunda de mão, mas ainda falta uma terceira. E a parede eu pintei a primeira de mão, a paredinha da coisa. Ou seja, eu vou ter que dar mais uma mão nas duas paredinhas do fundo e uma mão nos pilarzinhos. Só falta isso para acabar essa parte do quintal, entre aspas, né? E depois que mexer na lavanderia, porque na parte da lavanderia eu não fiz. Então, o quadradinho ali eu não fiz. Então, quem olha, fala: mas tem um quadradinho de nada, por que o senhor não faz? Eu não fiz porque eu não senti de fazer aquele pedacinho. A hora que eu fizer, eu vou fazer tudo de acordo com o do quintal ali também. Aí eu faço tudo junto. E com a porta, tudo que vai trocar lá do banheiro, para mexer no banheiro e tudo mais. Aí eu faço tudo uma vez só. Depois de terminar isso aí, eu vou pro corredor. Não vou fazer a parede da casa, vou fazer a parede do corredor, do vizinho. Por quê? Porque o da casa ainda preciso trocar o negócio dos ar-condicionado. Depois que eu trocar a coisa do ar-condicionado, aí eu vou para essa questão do resto da pintura. Então eu estou me controlando. A parte do corredorzinho também preciso da lavanderia terminar. Então, quando terminar a lavanderia e o banheiro, né, reforma que está prevista para fazer, é igual a igreja católica, começa e não termina nunca. E quando termina, cria outra. Pelo amor de Deus, rapaz. Aí, aí eu pego e faço os arrematinhos, essas coisinhas, e faço aquele corredorzinho lá. Então ainda falta mais o corredor. Aí eu tava lá, falei: bom, tem sol, rapaz. Parou um pouco a chuva, tem sol. Eu não ia poder, ia tentar ter de folga. Comecei a pintar. Rapaz, eu pintei, dei aquela de mão, terminei lá no fundo. Mas pensa num desânimo, Miguel. Mas um desânimo. Aí eu falei assim: eu vou parar. Era o quê? 1h30. Aí eu vou parar. Mas um desânimo, um desânimo. Eu falei: mas eu precisava dar uma segunda de mão ali, porque senão eu vou ter que voltar só para dar uma de mão só naquela paredinha. Puxa vida! E porque eu tenho que esperar secar, eu não posso dar de mão sem secar. E aí a tinta também não pode ficar no balde, porque senão seca no rolo, seca no pincel. Então não é assim, para e deixa ali. Não, aí eu tenho que desmontar tudo, lavar tudo, esperar. Eu lavei, eu não vou voltar. Aí eu falei: eu vou para outro dia. O duro é isso, sabe? Mas faz parte faz parte. E aí, e deu aquele desânimo e eu sabendo que precisava terminar. E aí o espiritual falou: para. Aí eu falei: tá bom, mas vou parar. Aí eu parei. No que eu parei, moço, uma pessoa, eu tomei banho, mas acho que não deu meia hora. Não deu meia hora. E quando eu tô pintando, eu largo o celular lá, nem olho. Mas, rapaz, pode tocar, pode gente ter morrido, pode cair o Papa da cadeira dele, pode vir Jesus. Eu não vou ver, porque eu não estou sabendo. Porque eu saio total, sabe? Largo lá e não, mas nem relo.
Mas nem na pausa da água eu relo. Não, não, nem na pausa da água. Se eu fizer isso na pausa da água, estraga o serviço. Bom, aí, o que me acontece? Parei e tal, deu meia hora, uma pessoa me escreve. Eu quero ler carta. Tá bom. Mas quando que você quer, né? Tem que ser no meio de semana, tal. Qual que é o melhor dia para você? Meio de semana. Assim, assim, assado. E tudo mais. A pessoa falou assim, não, eu quero hoje. Hoje? Hoje? Eu falei, tá bom. Mas, ó, tá tudo bagunçado aqui, tem escada, tá uma zoeira aqui, sem tamanho aqui, né? Eu tô pintando. Tem algum problema? Não, não tem problema não. E aí eu descobri por que eu não não tinha atendido. A pessoa queria ler carta. Mas na verdade ela não queria ter que ler carta. Ela queria ler carta. Mas na verdade o espiritual estava forçando a pessoa para ela receber um recado. Tanto é que eu não costumo dar recado muito firme, sabe? Impondo, falando, pá, é isso aqui. Não costumo. Quem me conhece eu sabe que eu não faço isso aí não. Eu pego e falo, ó, eu acho que você tinha que fazer não sei o que, tal. Mas no caso da mulher, veio, o espírito colou, moço. Falei, putz, grilo, rapaz. E o espírito colou de tal maneira, e ela ficou para atendimento comigo. Porque mesmo lendo carta, eu atendo todo mundo. E acabou vindo bastante gente. Aí eu fiz limpeza e tal. Então eu comecei com uma pessoa que a pessoa nem sabia que ela estava doente, né? O bom de ficar fazendo jejum, isso daí, a sensibilidade foi tão boa. Eu já chego direto, assim, pá, você tá com algum problema aqui? Assim, assim? Tá doendo bem aqui. Doeu bem aqui essa semana. É, doeu. Como é que você sabe? É, mas isso aqui e tal. Pô, infarto, moço. A pessoa tava tendo infarto e tal. Rapaz, espiritual ontem foi assim, mas foi assim. Pum, 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 mas muito certeiro. Sabe com aquela coisa cirúrgica? Aquela coisa assim de, de minúcia, assim, cara, de pegando detalhezinho, tim, 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 rapaz. Olha, só de fazer essa pintura aí, de eu fazer esse trabalho aí, eu vou falar pra você, a energia já mudou já no lugar ali, hein? Pelo amor de Deus, hein? Opa! Oh, isso mudou, hein? Dá pra sentir que mudou. Opa! Opa! E foi, tchum, 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 tchum. E aí veio esse espírito para dar um recado para a pessoa. Ó, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, já me falaram isso. Pois é, mas pum, pum, pum. Foi que foi que foi. E, e aí, no final das contas, teve bastante atendimento. Foi. De atendimento, vamos falar que benzimento também é atendimento, né? Então, nós tivemos um carro cheio de atendimento. Resumo da obra. Foi terminar 8 horas da noite. Era 10 para as 8, vai. Para não falar 8 redondo. 8 horas da noite terminou o negócio. E olha só, o espiritual tinha falado para mim dar uma pausa na água da pintura. Como é que é engraçado, né? O espiritual sabe das coisas, né? Depois eu peguei e falei assim, rapaz, o espiritual sabe das coisas. O espiritual sabe das coisas, moço. Me como sabe. E acabou me ajudando, né? Queira ou não queira, a gente lendo carta, ajuda a entrar um dinheirinho para. E eu falo assim, nossa, gastei tanto, rapaz. De repente, parece do nada. Isso aí foi do nada. Mas já dá uma ajuda, moço, que vocês não têm noção. Rapaz do céu. Posso falar para você? Custeou a tinta. Custeou. Pagou a tinta. Se precisar de mais, é uma latinha ou outra, mas custeou. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Isso porque eu nem pedi nada para Deus. Eu falei só, Deus, eu sei que tá difícil aí. E eu vou atrasar minha obra lá, porque eu comecei a tirar o dinheiro da obra, eu não queria ter tirado o dinheiro da obra. É tipo assim, calma, meu filho. Vamos resolver isso aí já. Você vai resolver um problema de uma pessoa, você vai resolver outro problema de outra pessoa, você vai resolver outro problema de outra pessoa, e de compensação eu resolvo o seu problema. Você resolve o problema dos outros, eu resolvo o seu problema.
Rapaz, Deus é de uma perfeição que não tem tamanho. Olha, Deus é bom demais. E a uva que eu queria tanto comer, rapaz, de repente do nada me aparece a uva lá. Rapaz do céu! Rapaz do céu! Eu até ia escrever pro cara, falando assim, onde você compra essas uvas aí? Que eu tô querendo arrumar essas uvas. Aí eu falei, eu não vou escrever, porque senão ele vai sentir que precisa trazer. E aí fica chato, né? Como se eu fosse um pedinte, né? Ou eu tô querendo aquilo ali. E fica chato. Eu falei, eu não vou escrever não. Rapaz, mas olha, não deu 2 dias de conversar com a minha esposa. O homem me aparece com as uvas. Moço, essas coisas é que não tem preço. Essas coisas não tem preço. Para mim não tem preço. É aí que eu sinto o amor de Deus. É nesses pequenos detalhes que eu sinto o amor de Deus. Eu sinto o amor de Deus. É como se... Ah, gente, não tem explicação. É como se Deus não precisasse falar. Ele fala por atos, por ações, por movimentos. É uma coisa linda, 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 linda. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos que vamos. Bom, mas nem tudo são coisas lindas, maravilhosas. Hoje amanheceu nublado, tá com uma previsão de chuva, tá muito quente, tá abafado aqui. E aí, tá abafado, ontem estava quente para ligar. Tava chovendo, fresquinho, depois esquentou, abafado, hoje nublado. E aí, não sei se dá para pintar ou não. Vou ter que ficar olhando lá o céu até ver se dá uma firmadinha, porque é coisa de 1 hora. Só que 1 hora para eu pintar agora, do jeito que tá. Agora já tá a primeira mão, agora é mais rapidinho. É só pegar o rolinho e passar um pincelzinho. Agora é mais rapidinho, 1 hora, 1 hora e meia, vai. Só que eu levo mais 4 horas para secar, então não pode chover durante 5 horas. Então tem que fazer esse cálculo, senão não adianta nada pintar, né? Bom, e vamos que vamos. Notícias do jornal. Jornal G1. Vocês viram isso daqui? Saiu uma notinha tão pequenininha e sumindo, hein? Governo dos Estados Unidos registra domínio alien.gov. Alien é alienígena. Alien.gov após Donald Trump ordenar divulgação de arquivos sobre ETs. Os Estados Unidos registraram domínio alien.gov. Alien, A-L-I-E-M.gov. G-O-V. Depois, ainda não está funcionando, mas daqui a pouco vocês dão uma clicada de vez em quando para ver se já tem coisa postada lá. Mas não é louco? No meio do apocalipse, colocar um negócio de alienígena? Por quê? Porque quando começarem a soltar bombas atômicas, os ETs aparecem. E a gente, apareceu. Eu já cantei a bola. Tem gente que não acredita, mas então deixa a coisa acontecer. Depois que aconteceu, o pessoal. Pois é, faz parte. O dólar 5,25 era para dar uma baixadinha, não tá baixando. Estava prejudicando a questão dos petróleos. A Bolsa de Valores do Brasil caiu um tiquinho ontem para 179, só que hoje pode ter um grande desastre se acompanhar a Alemanha. A Alemanha está despencando, 2,5% de queda, afundando assim de um jeito monstruoso, bateu 22 mil, valor lá atrás, antes da bolha, já murchou a bolha e está lá atrás no valorzinho lá de trás. E aí? Se Brasil murchar a bolha, a Bolsa do Brasil é para bater uns 118 mil. Se ficar no mesmo nível da Alemanha, é para ficar em torno de 118, 120. Rapaz!
Se a Bolsa do Brasil fizer um movimento desse, de queda desse tanto, perna para quem te quer, rapaz. Só não. Ah, rapaz do céu. Coisa tá feia, hein? Tá feia, hein? Bom, e aí teve a reunião da Selic. Jornal da Infomone. Selic caiu. O que muda nos investimentos em renda fixa? Nada. Ponto 25, se diluído em 12 meses, não dá nada. Ações. Quem que vai ser o louco que vai querer entrar numa bolsa de valores? Só quem quiser deixar um pouco do dinheiro lá, que eu fiz, um pouquinho, sabendo que está caindo, não tem problema. Porque se apreender o dinheiro do banco, se simplesmente congelar o dinheiro do banco, sumir o dinheiro do banco, as ações ainda pode me dar um dinheirinho para eu comer. Aí, mas professor, quanto que você põe isso? Não tem isso, porque às vezes você compra um negócio, a hora que você vai ver já não vale mais nada. Então eu fiz como se fosse jogando dinheiro no lixo. Ah, mas não é melhor comprar ouro? Ouro físico? Ou ouro de ficção científica? Ouro de ficção, de continha de banco, isso daí para mim não presta, pai. É a mesma coisa ter o dinheiro no banco. Aliás, é muito melhor ter o dinheiro do banco. Além de que o ouro anda caindo. Depois nós vamos ver isso aí de novo. Ai, 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 ai. Aí especialistas apontam oportunidades e pontos de atenção em todas as classes de ativos. Ah, vai apontar batata na soda, rapaz. O povo tá de muita conversa fiada. Jornal da Infomone. Federal Reserve mantém juros e projeta apenas um corte no ano. E os Estados Unidos, que era para baixar os juros, está desesperado, Donald Trump, para baixar os juros, não baixou. E o Federal Reserve falou que se projeta um cortezinho no ano inteiro. Um. A decisão foi em linha com a expectativa do mercado, contando com avaliações sobre riscos econômicos decorrentes da guerra do Oriente Médio. Rapaz do céu, mas se está tendo essa muvuca, não está tendo consumo. Se não está tendo consumo, a inflação está sendo porque está subindo commodity e não consumo. Porque já está caindo o consumo, então não precisa de juros, porque o própria subida do mercado já contém o consumo por causa da inflação. Ah, mas vai entender. Agora vamos dar uma olhada como é que está as commodities. Ontem, a hora que eu estava gravando o vídeo do Sabadão, fazendo uma análise aí de greve, de caminhoneiro, não sei o quê, rapaz, estava 108 para 109. Vamos ver para quanto que está hoje aqui. Petróleo Brent subiu mais um pouquinho. Nossa! Bateu 119 o barril de petróleo. E agora está 114. 114. Óleo de aquecimento subindo. Gasóleo subindo. Minha Nossa Senhora! E o ouro despencando. Ouro, $4.600 a onça. Estava 5.200. Quem investiu em ouro, ó, corre atrás da princesinha que ficou indicando todo mundo para comprar ouro. Corre atrás da princesinha. Não foi ela que falou que era para comprar ouro? Pois é. Estimulou todo mundo? Não é essa bichona? Ai, eu tô comprando olho, eu tô comprando olho. Tá aqui, olha quanto que caiu o olho, né, meu? Olha quanto. Porque para mim, moço, ouro virtual, para mim, tem valor nenhum. A própria Bíblia falou que quando tudo acontecer, não vai ter ouro, não vai ter dinheiro, não vai ter nada. A fome e tudo mais vai arrebentar. 114 o barril de petróleo, bateu 120. Gente, isso aqui é uma monstruosidade. É impossível a Petrobras segurar no peito isso daqui. A Petrobras vai ter um prejuízo tão gigante, que ela pode entrar em falência. Não, falência não.
Vocês vão ver o rebote que vai dar se a Petrobras ficar segurando o peito isso aqui. Ela vai ter que subir o preço de combustível de todo jeito. A Petrobras não pode ficar segurando. Ou a Petrobras sobe ou ferrou. Eu, inclusive, vou ver se eu reabasteço o carro de novo, deixar bem cheinho. Porque caiu um quarto do tanque. Vou pôr de pouquinho em pouquinho. Vai lá, vou fazer igual quando compra dólar. Um pouquinho, outro pouquinho, outro pouquinho, outro pouquinho. E eu só observo. A coisa tá feia. E o trem tá ficando pior. Muito pior, muito pior. Ah, e o petróleo que eu tinha visto lá, que era 150 em Catar, lá, em Dubai, né? Era do diesel. O, o, o barril de diesel, ou seja, o petróleo é bruto, precisa processar ele. O diesel já é o processado, então seria tipo o gasóleo, certo? Esse gasóleo de Londres que a gente vê, seria isso daí, US$ 150 o barril de diesel em Dubai. Se em Dubai está isso, imagine na Europa. Os europeus vão agonizar. Nós teremos a maior inadimplência de aluguel da história da Europa. Por quê? Ou a pessoa come ou ela paga aluguel. E sabe o que vai acontecer? A pessoa não vai pagar. Vai pegar esse dinheiro que era para pagar o aluguel e vai tentar voltar para o Brasil ou para o país dela. Aí ela vai descobrir que a passagem aérea explodiu, está muito cara, que ela não consegue. Ó, a pessoa vai ficar presa na Europa. Mais professor, mais. Pois é. Quem avisa, amigo é. A gente está avisando que vai ter uma guerra muito grande já faz muito tempo. As pessoas esperam acontecer, espera tudo destruir, espera tudo explodir, para depois decidir. Não, mas ainda dá para ficar mais um pouco, dá para ficar mais um pouco, dá para ficar mais um pouco. Ok. Agora vai ter perdendo tudo. Você vai fazer uma mudança? Você vai vender móveis para alguém? Quem que vai comprar? Rapaz, olha, é duro, hein? No fim das contas, vai ficar meio mais ou menos assim. Quem que vai se dar mais ou menos ruim? Não é melhor, não. Menos ruim nessa história toda. Quem tem a maior quantidade de commodities do planeta? E posso falar para você, um dos que vão sofrer menos é Brasil e Estados Unidos. É os que menos vão sofrer de tudo isso. Por quê? Brasil tem água, comida e mineral. E vai passar dificuldade. Estados Unidos tem comida, água. Água, porque está vivendo, e minerais. Mas não tem todos os minerais, mas tem minerais. Petróleo, alguns minerais eles têm ferro, tem bastante minerais. É que os Estados Unidos não fala para vocês. Mas se os Estados Unidos começar a cavucar em algumas partes de lá, eles vão achar minérios assim surpreendentes. Os Estados Unidos sempre deixou os minérios, as coisas guardadas no deles. Eles tiram dos outros e deixam deles lá de stand-by, paradinho. Fica aí quietinho. Vamos usar o dos outros. Na hora que acabar tudo dos outros, a gente vira o rei de novo. São os que menos vão sofrer. O que mais vai sofrer? Europa, população velha e não tem nada. Não tem petróleo, não tem nada. Não tem, agora nem água está tendo. A África, coitadinho, vão passar como se nada tivesse acontecendo lá. Por quê? Porque, moça, aquele povo já não tinha nada. Então ele vai continuar sem nada do mesmo jeito. Piora até um pouquinho mais, mas, tipo assim, piorou, mas está igual. Então, para eles, vai estar mais ou menos igual. Só que os grandes centros da África vai sofrer. Vai ser mais ou menos igual ao Brasil. Porque a África é muito parecida com o Brasil. Os grandes centros vai ser um pé para quem te quer. Rapaz, o povo vai migrar tudo para o campo. Vai ter uma migração na África para o campo que vocês não têm noção.
O povo vai pegar malinha e vai para o campo. E lá não tem esse problema. Ah, é minha casa. Não, ali a cultura, cara, todos os países que eu fui da África, a cultura é sempre assim de muito amor. Ah, você é meu primo, entra aqui, mora aqui em casa. Ah, mas o cara é primo, não interessa, é minha família. Até estranho eles botam para dentro de casa e falam, não, fica aí. É diferente, viu? É um amor bem, um amor verdadeiro, viu? Eles têm o lado do amor muito incrível, muito incrível. Tem a parte do ódio da coisa também que é horroroso. Eles têm o amor e o ódio assim, sabe? Então é o amor extremo com o ódio extremo. Ao ponto de arrancar a cabeça fora tal. O povo é sanguinário. Quando é para destruir, depois chama aquele lá, Diamante de Sangue, aqueles filmes, Hotel Ruanda, é aquilo ali. Quando são maus, são muito maus. Mas quando são bons, são muito bons. Então tem essa proporção, esses extremos. E que mais? A Austrália agonizando. A Austrália não tem. Já vai parar a energia toda lá da Austrália, vai parar, o país inteiro vai parar. O país inteiro vai parar. A Austrália se afundando. Oriente Médio estão destruindo até fonte de água. Estão destruindo fonte de energia que não vai ter água. Então, se você destrói usinas e fonte de energia, você destrói a água, o tratamento de água. Então você não vai ter água. Então, tipo, Israel vai ficar sem água. E o povo vai fazer o quê? Vai tomar o quê? Xixi? Porque como é que vai fazer? O Oriente Médio, todos os países ali, tudo vão ficar sem água. O Irã já está sem água. Agora, se termina de explodir o resto que tem, aí que fica sem água mesmo. E aí? Como é que vai ser? A Ásia vai ter um problema seríssimo com a China. Porque os indianos vão começar a fazer convulsão. A Índia vai começar a explodir. A panela de. Ninguém está falando da Índia. Mas a Índia já está explodindo. O povo lá já passa uma dificuldade tremenda. E a Índia, cara, a hora que acabar combustível, acabar isso aí, todo mundo de motoquinha, 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 nem que a motoquinha vai conseguir. Vai dar uma explosão na Índia, moço. Que eu quero ver onde que o Brahma vai virar. Vai virar a espuma do Brahma. Da Brahma. É. Os Brahma vão virar a espuma da Brahma. Pois é. Rapaz, vai vazar para fora aí do negócio. A coisa vai ficar feia. A Índia, a hora que explodir, vai explodir para valer. Vocês vão ver uma coisa aqui, tá do Japão. O Japão está perguntando assim, ó, Estados Unidos, eu sou muito seu amiguinho, mas sabe de uma coisa? Eu preciso dar uma conversadinha com a Europa. O Japão quer conversar com a Europa? Vocês estão doidos? O Japão tinha que pegar e falar assim, eu vou conversar com o Brasil para resolver meu problema aqui com o Brasil. Que eu vou precisar de comida, eu vou precisar de um monte de coisa. Mas pai. Quem estava com vontade de viajar, sair um pouco do Brasil, fazer umas viagens, quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais, não. Quem foi, foi. Quem não foi, não vai. Jornal da Infomone. Ministro do STF vem prisão domiciliar para Bolsonaro como forma de proteger a própria corte. Integrantes do governo do Lula e do PT também têm considerado sobre reserva que a piora clínica indica que chegou o momento de o ex-presidente voltar a cumprir pena em casa. Mas eles não querem o Bolsonaro morto? Aproveita que está explodindo a guerra e deixa ele morrer agora. Ué, ninguém vai perceber. Xiii, mas aí pode dar uma convulsão com os caminhoneiros. Aí fica pior. Cara, posso falar para vocês? A coisa é tão doentia que esses caras estão programando quando que ele tem que morrer. Sério? Pelo menos a sensação que dá, né? Claro que isso não é um fato, né? Mas é uma sensação. Pô, tenha santa paciência. Eu vou ver agora porque ele tá para morrer, então deixa em casa, porque senão, né? E aí foi na casa dele, como se mudasse tudo. Claro, para ele muito melhor ficar em casa do que outra coisa. Rapaz do céu, eu tava vendo um videozinho de um rapazinho, ele tava comentando.
que a morte do Bolsonaro vai fazer com que um filho ganhe as eleições. E é capaz, né? O espiritual faz dessas coisas. É capaz, né? É capaz. O Bolsonaro morrer no meio da campanha e o cara entrar. Apesar que eu já falei que eu não tinha visto a eleição esse ano. Já tinha comentado lá atrás, né? Pessoal, e as eleições? Olha, eu não estou vendo nada. Eu não consigo enxergar. Bom, fiz vídeo de revelação. E pelo visto, tudo está caminhando para tal, né? Copa do Mundo? E que Copa do Mundo que vai ter? Quem que vai ver Copa do Mundo? Rapaz, eu não sei nem quando tá tanta coisa. Eu fico olhando o jornal, o jornal só fica mostrando isso aqui. Bolsonaro, Vorcaro, nossa senhora! Mas abarrotado de coisa do Vorcaro. Eu tô nem com o que aí do Vorcaro, filho. Eu tô preocupado é com o valor de petróleo, porque isso aí impacta tudo. Tudo. As minhas comprinhas do mês, que está saindo 1.200, 1.400, ela vai para 2 conto, 2 conto e meio. Olha, Deus é tão bom, rapaz. E olha, obrigado, Deus, por ter feito eu colocado o meu menino na escola pública. Porque, no mínimo, uma refeição lá ele tem. Então eu não tenho preocupação de que ele vai passar fome. Porque o governo pode ter um aperto, diminuir a comida, fazer arroz com salsicha. Não interessa, pelo menos vai ter uma comidinha. Agora eu adulto, não sei o quê, como um negocinho, tá beleza também. E quem tá tendo com as contas toda apertada, pagando escola, pagando plano de saúde, pagando não sei o quê, com essas coisas tudo explodindo. Ah, que bonitinho. E eu avisando as pessoas, corta a despesa. Não, não, mas aqui, rapaz, corta. Não, mas aqui que o planeta, que a coisa vai ficar boa para quê? Vai ficar boa para onde? E a pessoa fica acreditando. Então tá lá no outro país, tá não sei aonde, tá não sei o quê. Ah, eu vou esperar mais, eu vou esperar não sei o quê. Tudo bem, tem gente que está com trabalho e não pode sair. Tem trabalho, tem pessoas que trabalham tipo, na área de saúde. A pessoa trabalha na área de saúde, muito pelo contrário. A Europa vai pegar essas pessoas e vai tratar elas a pão de ló. Falou, não, nós vamos aumentar até o salário de vocês aí, vamos fazer vocês viver melhor aqui, vamos acolher vocês, né? Porque saúde vai ser algo crucial. Comida e saúde crucial. Mas o resto, que trabalha de faxina, trabalha de não sei o que, cara, já era, amor. Já era. Os cortes vai ser assim. Não, desculpa, não quero mais você. Tchau. Aí a pessoa vai ficar desempregada em outro país, as passagens aéreas triplicou, e a família aqui do Brasil vai ter que fazer vaquinha, fazer dó do borogodó, para fazer com que traga de volta? Moço, vai ficar aí. E vai morrer aí, que se vira aí. O problema é teu. Quem que mandou ir? Credo, professor, como você é ruim. Eu ruim não, avisei antes. Enquanto tá lá fora, tá todo se gabando. Eu ganho em moeda. Ai, eu sou o lindão, a lindona. A hora que aperta, ai, me ajuda. Vai plantar batata na soda só. E graças a Deus, obrigado Deus por ter me colocado na cidade do interior. Gratidão imensa. Aqui não preciso entrar em desespero. Está pegando fogo no planeta e graças a Deus estou em paz na alma. E o lugar de atendimento cada vez mais estruturado para atender mais e mais e mais e mais pessoas. Agora só não sei até onde vai a internet nossa, tudo mais, porque do jeito que está indo o governo, daqui a pouco corta tudo, né? Vamos lá, Jornal da Infomone. O Haddad fará proposta aos estados para conter preço dos combustíveis. Oh. E acha que vai resolver, Haddad? Mas vá. A proposta de alterar a incidência do ICMS sobre produtos do setor.
A medida é uma tentativa de conter a pressão dos preços, impulsionada pelo conflito do Oriente Médio, e de evitar uma possível greve dos caminhoneiros, após a alta do diesel. A estratégia será mediada durante a reunião de hoje do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, órgão formado pelos secretários de Fazenda de todos os estados e do Distrito Federal, e presidido pelo próprio ministro da Fazenda. Haddad não antecipou a proposta, mas afirmou que a política de baixar os preços não compromete a saúde fiscal das unidades federativas. Posso falar uma coisa para você? Enxugar gelo. Porque o tanto que está subindo o petróleo lá fora, não tem imposto nenhum que você reduza que consiga segurar o preço. Hoje, com esse valor de petróleo, se cortar todos os impostos, deixar igual lá no Paraguai, a gasolina vai para 7 conto do mesmo jeito. E o petróleo vai para 10 conto do mesmo jeito. A gasolina vai para 8 e o petróleo vai para 10, do mesmo jeito. Claro, se subir os preços da Petrobras e tiver imposto, vai para 14. Então ajuda, mas não vai resolver. Não vai resolver. Isso daí é passar uma aguinha no machucado. Não vai. Vai ter que passar aquele mertiolate que arde mesmo. Aquele dos antigos. Você sai... Ai. Jornal da Infomoney. CEO da Petrobras diz acreditar que o conflito no Oriente Médio se estenderá. Você acha mesmo que vai estender? Só está piorando. Olha o preço do petróleo. A companhia busca impulsionar a oferta de combustíveis com a disparada de preços no cenário internacional. A sorte do Brasil é que precisa de mais ou menos uns 30%. Então vai conseguir trocar com o petróleo. Olha, eu mando tanto para você e você manda tanto para mim. Porque o Brasil produz petróleo suficiente para ele, o Brasil. Só que como é grosso e não tem refinaria, então eu tenho que mandar para lá para depois guardar. Então, de certa forma, é tipo assim, eu vendo para você e compro, aí eu pago só o deságio do petróleo ruim para o petróleo bom. Que tem uma bela diferença. E aí? E aí sobe tanto, mas não sobe tanto. Rapaz. Mas o buraco é mais embaixo. Eu vou até deixar a janelinha aberta aqui da Commodities, porque eu tô achando que vai explodir mais. Eu acho que na hora que terminar o vídeo aqui, esse trem aqui já explodiu mais ainda por isso. Pela misericórdia, o ouro desabando, rapaz. E o povo achando que ia estar lindão no ouro. Vai, besta. Jornal da... O povo querendo sair de saída. Apocalipse não tem saída. Apocalipse não tem saída. Apocalipse tem consciência. Você gera uma consciência, você evita lugares que podem ter demônios e problemas e vai vivendo uma vida em silêncio e quietude. Só isso. Jornal BBC News. Cuba sob o cerco de Donald Trump. As toneladas de comidas e remédios que o governo do Lula envia à ilha sem alarde. Em meio ao agravamento da crise econômica e energética de Cuba, o governo brasileiro prepara uma doação de aproximadamente 21 mil toneladas. Não é 21 toneladas. Não é 21 mil quilos de comida. É 21 mil toneladas. É 21 milhões de quilos. É muita coisa. E aí, vai para quem? Para Cuba, que está escravizando o povo. E nós, tendo pessoas passando fome no Brasil, precisando de cesta básica. Isso daqui daria para fazer cesta básica para
milhares e milhares e milhares e milhares de brasileiros. Tudo bem, coração do mundo, tem que ajudar o irmão que está passando fome. Mas presta atenção, eu vou matar a fome ou eu vou manter o sistema que está lá? E os Estados Unidos não falou que está controlando e cortando tudo isso aí? O Brasil vai mandar contra os Estados Unidos? Jornal AFP. Rastreadores apontam que petroleiro russo envia petróleo para Cuba. Um petroleiro russo sancionado está transportando mais de 700 mil barris de petróleo para Cuba. Apontaram nessa quarta-feira. Agora a pergunta que eu faço. Como é que os cubanos conseguem pagar isso daí? Se eles não têm dinheiro. Da onde vem esse dinheiro? Os trouxas do Brasil? Será que é isso? Dá para eles lá e eu pago. Você cobra tanto para mim do petróleo para comprar de você, tá bom, Lúcia? Eu pago essa diferença, beleza? E você manda de grátis para ele como se fosse uma bonificação. Você acha que não tem umas coisas dessa aí? Claro, isso é uma fofoca, não é uma verdade. Mas alguém tem que pagar isso. Será que não é nós que estamos pagando? Tudo suspeita. Rapaz, rapaz. Bom, no meio disso tudo, se o Brasil conseguir trazer petróleo da Rússia para cá, menos mal. Se chegar o petróleo, se chegar o petróleo da Rússia em Cuba e os Estados Unidos não fizer nada, olha, é um sinal maravilhoso para o Brasil receber petróleo russo. E eu, se eu fosse o Lula, sairia bem nisso aqui, falando assim, fiz um acordo com a Rússia e nós vamos comprar tantos navios de petróleo, tal, já está acordado, já está chegando, então pode ficar tranquilo, não precisam fazer greve e tal, está chegando petróleo aqui. Eu acho que o Lula tinha que falar um negócio desse. Aí ele sairia bem na fita, hein? Opa! Aí todo mundo, Lulis! O nosso herói! Tem gente que fica desesperada quando passa essas coisas. É, filho. Eles não são bobos, não, filho. Você acha que o Lula já morreu? Acabou o governo? Não, o governo é continua ali, filho. Vai até o fim, não solta o osso, viu? Vocês acham que acabou os Estados Unidos? Nossa. Parece que vocês não conhecem poder, o jacaré. Eu estou ensinando jacaré, ó. Estou ensinando jacaré para vocês há anos. E vocês teimam em achar que sabe o que é jacaré. Jacaré tem ego. Jacaré tem ego. Quem tem poder no mundo, ele não consegue ver os problemas. Ele tem aquele poder dentro dele. Ele não consegue ver os perigos. Jacaré é assim. A pessoa que tem o poder, ela acha, ela consegue só vislumbrar, não, nós estamos com força. Não, porque o Brasil ainda tem os militares. Olha a Irã. A força do Irã é muito menor do que a dos Estados Unidos. Só que eles falam assim, não, nós vamos, nós vamos, nós vamos. O país está morrendo, está sendo destruído. Não, mas ainda dá, ainda dá. Não, mas você já não tem perna, não tem braço. Não, ainda dá. É a fé. A fé do que acredita, da ideologia. Então, tanto os persas lá no Irã, tanto os xiitas, quanto o pessoal da esquerda transformaram numa religião, numa crença. É isso que salva, é isso que vai fazer. E os caras vão. Então você pode estar fundando e o cara, não, é isso aqui, vamos lutar, vamos fazer isso aqui. É aí que fede tudo, moço. E não está nem certo nem errado. Porque se eu não cedo, eu viro escravo dos Estados Unidos. Se eu cedo, entendeu? Se eu não cedo, eu viro escravo da China. Se eu cedo, entendeu? Aí a coisa fala assim, cara, nós estamos errados. O que nós tínhamos que fazer é ficar neutro, falar assim, eu não quero ideologia, eu não quero nada, vou ficar quieto. Vou fazer igual Madagascar. Ninguém sabe que eu existo. Deixa eu quieto aqui.
ver o que vai virar. Jornal DW Brasil. Olha só essa daqui. É a Alemanha que precisa do Brasil, e não o contrário. O Brasil, apesar de sua estagnação econômica, ganhou influência na política internacional. E a Alemanha, ao contrário, perdeu. Mas em Berlim parece que ainda não entenderam isso. Há exato 8 anos era publicada aqui, da Coluna Social, que falava sobre como o Brasil formava muitos poucos engenheiros. E, pior ainda, nem mesmo precisavam deles. Havia escassos postos de trabalho para eles e pesquisa e desenvolvimento do setor privado. Quase nada mudou desde então. Em retrospecto, posso afirmar que, infelizmente, poucas mudanças fundamentais ocorreram na economia brasileira. Como um todo, esses 8 anos, com raras exceções, as empresas brasileiras fora do setor agrícola não estão na primeira divisão mundial. Mas, eles acreditando nisso, achando que é bem isso, porque o setor de engenharia da Alemanha, eu já falei para vocês, faz as máquinas e tudo mais. Só que tem um detalhe. O que adianta você ter máquinas, você ter tudo, se você não tem as riquezas energéticas, se você não tem todas as infraestruturas básicas da natureza? Você fica como a Bolsa da Alemanha está mostrando, no caos. Jornal BBC News. Chavista histórico e leal a Maduro. Ministro da Defesa da Venezuela é demitido por Delcy Rodrigues após quase 12 anos no cargo. O cara era mão direita do Chaves, mão direita do Maduro e foi demitido. E tinha a cabeça valendo 15 milhões de dólares. E aí? E qual que é o nome dele? Vladimir, mas não é Putin, não. E eu só observo. Mais um aposentando e falando assim, eu estou aposentando, tchau, vou pegar minha riqueza e ir embora. O problema é que o planeta está em guerra e ele vai embora para onde? Não tem nem para onde ir, moço. Jornal Reuters. Irã atinge centro de energia do Catar. Olha isso aqui, a gravidade que é isso aqui. E alvos na Arábia Saudita após ataque a enorme campo de gás. Os caras estão atacando a Arábia Saudita sem precedentes. Será que aquela minha visão de que eu vi uma pessoa soltando uma bazuca ou um míssil em cima da pedra de Meca vai acontecer? Vocês lembram de uma visão que eu tinha visto lá atrás? Olha, agora tudo faz sentido. Porque se o Irã está atacando até a Arábia Saudita, rapaz do céu. Os caras estão desestabilizando todos os governos. O que está acontecendo, professor? Eles estão desestabilizando todos os governos. Quebrando energia, fazendo caos. Sabe para quê? Aí aparecem os xiitas de dentro do país e fala assim, nós somos o que vamos resolver. Eles vão fazer igual a esquerda faz aqui. Nós vamos ajudar você, tirar você da fome, vamos trazer coisa porque vocês precisam do social, nós vamos distribuir renda para vocês e tal lá. Aí o povo, aí enfia, piora mais do que era. Aí, moço, vira um xiita total, vira o Oriente Médio xiita inteirinho. Por isso que agora é ou destrói o Irã ou destrói o Irã. Está chegando num ponto que vai ser impossível não soltar uma bomba de grandiosíssima potência ao ponto de destruir o Irã inteirinho por completo. Será, professor, do jeito que está indo, o risco de transformar todos os países do Oriente Médio em xiita é gigante. Mas será? Vocês não têm noção do tamanho da loucura que esses caras têm na cabeça, rapaz. Incluindo Israel. Porque eles acreditam mesmo que Deus abençoa eles e vai botando para quebrar. Rapaz do céu, é a crença da cabala. Jornal Folha de São Paulo. Israel ataca o gás do Irã
gerando protesto árabe e ameaça inédita de Teherã. O ataque de Israel à infraestrutura do maior campo de exploração de gás natural do planeta, no Irã, gerou queixas de países árabes aliados dos Estados Unidos. Nações do Golfo Pérsico que foram ameaçadas com uma retaliação igualmente inédita de Teherã contra instalações energéticas. Vocês têm noção disso? Não vai ter gás. Só que nós não usamos gás deles, graças a Deus. Só que a Europa vai fazer pressão em cima do Brasil e falar, eu quero gás. E aí a Argentina vai se dar bem, né? Com o huerto da vaca morta lá, da vaca lá, não sei o que eles têm lá. Eles queriam mandar o gás aqui no Brasil. O Brasil falou, não quero, agora vai se lascar, né? Agora a Europa vai lá pegar tudo ali. Agora a Argentina faz assim, vai crescer, vai vender gás para todo lugar. A escalada começou com o bombardeio das forças de defesa de Israel contra instalações ligadas ao megacampo Parsul nesta quarta-feira, que haviam sido objeto das penas de ações esporádicas até aqui. A região que fica no meio do Golfo é explorada em conjunto pelo Irã e pelo Catar. Aos dois em conjunto, que tem acesso a 60% das reservas, numa área denominada de Domo Norte. O Teherã é a maior produtora de local de commodity, quase toda comprada pela China. Então Israel está arrumando uma treta não só com o Irã, com a China. Os Estados Unidos enfiou Israel ali no meio, tacou fogo no parquinho, vai tirar suas coisinhas de lá, já está tirando o naviozinho deles lá, lavando as mãos e falando assim, ó, o problema é teu. Eu tenho petróleo, eu tenho gás, eu tenho tudo minhas coisas. Peguei Venezuela, a Venezuela é minha. O problema é teu com essas porcarias que vocês têm aí. Já fiz um acordo de terras minerais aqui no Brasil com o governador de Goiás. O problema é teu aí. Vocês se explodam agora que essa desgraça que eu fiz aí para vocês. Só que aí a China fala assim, você vem e destrói todas as minhas infraestruturas, eu vou destruir as suas também. Vou fazer o Luiz querer atacar, querer destruir, bloquear redes, fazer não sei o quê. Eu vou fazer também com que eles peguem e comecem a se rebelar na América Latina. Vou explodir a América Latina também. Vocês acham que não é isso que vai acontecer? E vocês acham que o Lula vai contra a China? Se a China pegar e falar assim, vai, faz isso aqui, você acha que o Lula vai andar para trás? Ou ele vai falar, não, sim senhor, o senhor que manda, o senhor que manda. Eu acho que quem manda é a China e não o Brasil. A energia elétrica vai subir 8%, vocês estão vendo? Quem que é dona do negócio de energia elétrica? CPFL, não sei o quê. China. Como que vai subir 8%? Muito mais acima do que a inflação. Já subiu ano passado um monte, uma estrondosidade. Vai subir mais esse mundaréu? Como assim? Como assim? O lucro está sendo uma coisa assim assombrosa, de escandalosa. Rapaz, isso aqui não tem fim. Está só piorando. E o Brasil no meio dessa desgraça. Era para ficar quieto, fora disso. Jornal da Euronews. Essas coisas que me deixam louco. Por isso que eu queria o caminho do meio. Vocês entendem por que eu queria o caminho do meio? Porque com Lula e Bolsonaro a gente ia se lascar. Pois bem. Estamos aí se lascando de branco, preto, amarelo, colorido, tudo jeito. Mas se a gente ficasse com os Estados Unidos não ia ter problema. Ia ter problema também. Jornal da Euronews. Agitado por Donald Trump, Japão procura estreitar laços com a Europa. Tá vendo? Até o Japão procurando a Europa. Mas rapaz, porque ela precisa do Estreito de Hormuz. E não está conseguindo saída para aquilo. Então ela está tentando conversar para ver se consegue entrar nas negociatas, para ver se os navios conseguem passar ali no estreito para vir um petróleo para eles. Olha a dependência. O Japão aguenta uma guerra com a China? 3 meses? Não aguenta, hein? Não aguenta, hein? É nessas horas que você vê quem que aguenta e quem que não aguenta. Jornal da Euronews. Governo espanhol confirma a retirada dos militares do Iraque. Tchau, filho.
Eu não quero saber dessas coisas. Você, Espanha, não está sendo legalzinha comigo. Vou fazer a retaliação de você. Donald Trump, vai plantar batata na soda. Eu não estou nem com o que aí com você. Ele é bem nessa pegada mesmo. Tem que ser isento mesmo. O céu está lascado. Mas não vai resolver muito para a Espanha. Está na Europa. Vai se lascar do jeito de outro. Jornal DW Brasil. O que é a superbomba lançada pelos Estados Unidos no Estreito de Hormuz? Os Estados Unidos lançou uma superbomba? Lançou, eu não estava sabendo. Munição de penetração profunda de 2.300 quilos, 2,5 toneladas quase. Nós estamos falando de um carro pesado, de um carrão. Não é carrinho não, carrinho pesa 1.500 quilos. Um carro normal, nós estamos falando de uma caminhonete, vai. É conhecida como bomba anti-bunker, que só explode quando alcança o alvo. Os militares estadunidenses comunicaram nesta terça-feira que atingiram posições de mísseis ao longo da costa do Irã, perto do estratégico Estreito de Hormuz, com algumas das bombas convencionais mais poderosas do seu arsenal. O ataque teve como alvo instalações subterrâneas que abrigavam mísseis de cruzeiros, antinavio iraniano e representavam um risco para a navegação internacional do Estreito, segundo os Estados Unidos. Então eles atacaram ali, arrebentaram tudo. E eu só observo. Jornal Reuters. Irã diz que é improvável que doutrina nuclear mude e que o Estreito de Hormuz precisa de novo protocolo. A posição do Irã contra o desenvolvimento de armas nucleares não mudará significativamente. Ou seja, não vai parar o problema. Vai ter que destruir o Irã. Israel já está entendendo isso. Vai ter que soltar uma das bombas nucleares dele. Eu estou achando que vai soltar logo logo. O Irã, o Israel mostrar para o planeta que, ó, se você vier Egito, eu vou meter fogo no você também. Ó, se alguém vier aqui pro meu lado, não tem um louco que soltou bomba atômica. Eu tô sendo o primeiro louco que tá soltando aqui. E se vier pro meu lado, eu vou soltar as 50 que eu tenho. Será, professor? Tá tudo indicando para isso. Tá tudo indicando para isso. Rapaz do céu. Nós estamos entrando num buraco, Deus. Jornal da Infomoney. Donald Trump não quer novos ataques à infraestrutura de energia do Irã. Diz jornal. Para, pelo amor de Deus, isso está me afetando. Era só para dar uma arrebentadinha. Vocês estão arrebentando demais. Está acabando até com o mercado do planeta. Não está conseguindo nem vir nada para mim aqui, porque não tem nem petróleo para pôr no navio. Segundo The Wall Street Journal, o presidente apoiou a ofensiva israelense em South Paris, mas condiciona novas ações ao comportamento de Teherã no Estreito de Hormuz. Ó, agora vocês parem. Agora só taca lá o Estreito. Para de tacar o outro lugar lá. Vai plantar batata na soda, rapaz. Você já voltando para trás. Já está recuando. Está recuando. Jornal da Infomoney. Sem objetivo claro, Estados Unidos não sabem como nem quando encerrar a guerra contra o Irã. Eles sabem, já saiu fora. Eles já estão saindo, estão saindo. Quem determina o início e o fim de uma guerra não são os militares, é a liderança política. E o cara, mas já está saindo. Isso aqui para mim é uma historinha da carochinha. Agora, olha essa daqui, para a gente encerrar. Preço do petróleo antes, para a gente fazer o encerramento, 114 ainda. Deixa o trem andando aí. Jornal da Infomoney. Vaticano pede a Donald Trump que pare guerra no Oriente Médio o mais rápido possível. Em raro apelo direto, Cardeal Pietro Parolin
cobra fim do conflito e pede que os Estados Unidos deixem o Líbano em paz e dirige recado também a Israel. Ah, o Líbano? Pensei que era do Irã? Rezemos, meus queridos. Rezemos. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.